bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, a mais uma aula do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro onde nós conversamos sobre os diversos elementos da música para que você fortaleça as lacunas da tua formação musical e assim que você impulsione o teu crescimento, tua habilidade musical, aprendendo a otimizar o tempo e o aproveitamento do seu momento de estudo ali, lapidando coisas que você ainda não sabe para se ver capaz cada vez mais de crescer na música, aprendendo músicas e repertórios cada vez mais avançados, num tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer até hoje, independente de qual seja o instrumento que você toca. Hoje, o tema que a gente vai conversar aqui é o seguinte: quais os riscos de estudar música sozinho? Esse tema diz respeito a uma prática que a gente tem que nem sempre nos é bem orientada e que nem sempre nós temos a dimensão do que ela pode causar em nós, se ela não for bem desenvolvida. Quando a gente pensa em estudar música sozinho, a gente tem a sensação de que nós estaremos num caminho autodidata. Então, quem estuda sozinho é aquela pessoa que não faz um curso formal de música, que acaba estudando música de forma autodidata. É esse pensamento lógico que vem na nossa cabeça, certo? Errado. Por quê? Porque toda vez que a gente vai estudar e que a gente está ali com o nosso instrumento em casa, o nosso professor não está do lado. Então nós estamos sozinhos. E há riscos, há perigos ali que ficam velados, que ficam escondidos e que nem sempre nós somos bem orientados sobre esses perigos, sobre esses riscos. Então, às vezes começam a acontecer vícios. A gente vai pegando vícios, a gente vai desenvolvendo práticas que não são tão funcionais e que ao invés de nos impulsionar da maneira como nós deveríamos ser impulsionados de fato para se desenvolver na música, a gente começa a ficar meio amarrado e meio travado e o nosso desenvolvimento fica aquém do que ele realmente poderia ser. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, sobre essa sua forma de conduzir o seu estudo e como começam a ter problemas que você precisa enxergar. Quando a gente está estudando em casa e nós estamos ali com o nosso instrumento, só nós e o nosso instrumento dentro do nosso quarto ali de música, nós precisamos tomar cuidado com práticas erradas que nós adotamos e que, na verdade, parecem práticas naturais, óbvias e não passam como algo errado. A gente nem tem consciência de que seria errado. Por exemplo, quando a gente vai estudar, nós seguimos aquela orientação, aquela premissa básica de vai lá e estuda. Então, o que a gente faz? Vai lá e estuda. E essa premissa básica super genérica significa vai lá e repete, vai lá e faz uma vez, vai lá e faz de novo, vai lá e faz. Então, a gente entra nesse ciclo de vai lá e faz de novo. E a gente começa a ter essa repetição intensa. Quanto mais a gente quer melhorar numa música, quanto mais a gente quer crescer naquilo que a gente está tentando tocar e se desenvolver, mais a gente se disciplina a repetir. Então a gente repete, 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 repete. Só que essa prática da repetição sistemática, ela tem um perigo ali muito grande, velado, que é o de trazer vícios. A gente pode otimizar muitos e muitos vícios técnicos, vícios musicais, porque a repetição de forma inconsciente, pela pura intenção de que ela traga a perfeição, ela é muito perigosa. A gente não está refletindo, de fato, o que está acontecendo durante cada repetição. Por exemplo, a gente erra num trecho, daí a gente volta do começo e repete. Erra de novo no mesmo trecho, volta do começo e repete. E aí, o que acontece? Erra de novo no mesmo trecho e volta de novo e começa. Então, essa prática de sempre voltar do início para tentar que corrija aquele trecho é uma prática super normal. Você que está me escutando com certeza já fez isso, com certeza você pode dizer aí nos comentários se não, só que ela não resolve o problema daquele trecho que você está enroscando. Então você começa a adquirir um hábito de voltar do começo e chegar ali e erra de novo. Volta do começo e erra de novo. O que você condiciona o teu corpo? A tocar até ali e voltar. A tocar até ali e voltar. Então você não condiciona o teu corpo a passar pelo erro e a superar esse erro. Você condiciona a parar ali e voltar, entende? É algo até básico de pensar e você fala, poxa, é verdade. Mas se você nunca parou para refletir sobre isso, você acaba perdendo essa consciência e desenvolve essa inconsistência na repetição. Outra prática errada que a gente tem é de querer dar conta de estudar a música toda naquele dia. A gente quer, eu estou aqui hoje, então eu vou estudar a música inteira, vou passar a música inteira.
E a gente não se conscientiza, não se prepara e não se organiza para estudar partes da música, uma parte de cada vez. A gente não faz isso. A gente tem a sensação de que eu preciso tocar ela inteira. E claro que a gente precisa dominar a música toda, é claro, mas lá na frente, não num processo de construção e de aprendizado dela, essa prática de querer dominar a música toda de uma vez, na verdade é uma prática muito inocente. Não é assim que funciona. Quando você tem que ir por pequenas partes. E quando você está nessas pequenas partes, elas vão se emendando e vão de novo surgindo as grandes partes da música toda. Então é um processo de decomposição para uma depois composição, para uma construção novamente. E naquele momento onde ela está construída, ali sim você fica trabalhando ela toda, porque você está trabalhando já um nível de refinamento da performance, refinamento da sonoridade. Então aí sim ela vai inteira. Essa prática de querer inteira desde o começo, a gente só quer, porque na verdade faz com que a gente atropele detalhes que a gente pensa que são só detalhes e que não são tão importantes assim, e a gente acaba tendo uma prática, uma performance, uma execução muito superficial da música. É nisso que a gente fica. Ou então, uma outra prática que nós temos que não é bacana é a de ficar sempre tocando o que a gente já sabe. A gente toca sempre o repertório que a gente já sabe e quando chega naquele trecho chato, a gente ignora, a gente pula, deixa pra depois, aquela música mais difícil não, e eu fico sempre tocando o que eu já sei. Então você está fazendo uma manutenção de repertório e não está avançando. Tocar o que você já sabe é manter o que você já aprendeu, mas não é avançar. E também é muito comum, né? A gente chegar no instrumento e falar, poxa, hoje eu tô com vontade de tocar o que eu já sei, eu vou tocar o que eu já sei. Ótimo, mas você está tocando, você tem que ter consciência que está fazendo manutenção do repertório, você não está avançando. Então, o que é importante é que você desperte o teu olhar para esse momento em que você está com o teu instrumento. Porque é nesse momento onde você está sozinho, sem ninguém a te orientar, e você é que vai orientar o instrumento, e o resultado que você obtém desse instrumento é que vai orientar se você está fazendo certo, entendeu? É uma troca. Você vai ali dialogar com o teu instrumento e você vai ter um feedback sonoro do que você está produzindo. E esse feedback vai falar para você se você está no caminho correto ou não. É esse momento de interação entre você e o instrumento que pode trazer muitos avanços, sim, e que devem trazer muitos avanços, ou que pode estar te segurando e que você nem está percebendo. É muito importante que você ressignifique algumas práticas, porque o que nos falta na hora que a gente está estudando? A gente precisa ter práticas mais corretas, mais eficientes, práticas de analisar o repertório que a gente tem. A gente tem que analisar o que a gente tá para tocar. Nós precisamos ter essa prática de chegar naquela música, naquela partitura ou naquele áudio que a gente vai tirar de ouvido aquela música, e a gente tem que analisar musicalmente. A gente tem que ter a prática de estudar fora do instrumento. Então, quando você escuta aquele repertório, você não escuta apenas para conhecer a música, você escuta para analisar. Quando você olha aquela partitura, você vai analisar os elementos musicais que estão ali, você vai refletir mesmo, você vai apontar. Bom, aqui existem tantas frases, isso aqui está nesse compasso que é quaternário, não, isso aqui é num composto, essa frase tem que ser conduzida assim, e você faz toda essa reflexão fora do instrumento, no teu corpo, você já vai preparado, você vai preparando a tua execução fora do instrumento. Outra prática que nós não temos costume de fazer, que a gente deve incorporar muito, é a prática de se gravar. Então você está estudando e você estudou um trecho, deixa eu gravar para eu ouvir de fato como que está a minha performance. Por quê? Ouvir o que nós estamos tirando do instrumento, no momento ali que nós estamos tirando esse som do instrumento, é uma coisa. Ouvir a gravação do que nós fizemos no instrumento, sem estar tocando, totalmente focado na gravação, analisando a nossa própria gravação daquele trechinho, é outra coisa. A sensação que nós vamos ter, a percepção, o refinamento dos detalhes que a gente não percebeu quando estava tocando, acontece nessa sua análise da sua própria performance. E você não precisa esperar para gravar a música agora ela estiver pronta. Você grava o trechinho que você tirou ali, que estava estudando. Grava para você analisar, assim como você vai ouvir a música que você está estudando. Aliás, aí está um ponto, viu? Porque muitos alunos não ouvem a própria música que está estudando, não tem o hábito de ouvir, de escutar o que está estudando. Então, assim como você escuta outros performers, outros músicos que você admira, que você gosta,
tocar aquela peça e você analisa a forma como ele está tocando, para ver o que ele extrai de bom, como que ele faz a dinâmica, como que ele faz a interpretação, qual que é o andamento, como que é a condução do caráter, como que é essa música. Do mesmo jeito que você faz essa análise dele, você tem que fazer essa análise na sua gravação, na sua performance, para que a gente possa focar mais nos detalhes, para que a gente possa querer apenas tocar a música certa. Esse discurso, eu quero tocar inteiro, eu quero tocar certo, ele tem que ser substituído por um discurso mais específico. Eu quero fazer esse tipo de dinâmica, eu quero fazer esse tipo de pedalização, no caso do piano, não é? Eu quero fazer esse tipo de sonoridade, eu quero conseguir fazer essa condução dessa progressão harmônica dessa forma. Então a gente vai focando nos detalhes e aprendendo a estudar esses detalhes em partes específicas, indo mais para o micro e aprendendo também a sair desse micro e voltar para o macro. Porque quando a gente quebra a música que nós estamos estudando em partes pequenas, depois nós temos que aprender a construir de novo a grande peça, a grande música. Isso que eu vou falar é muito sério, porque às vezes a gente fica estudando por partes, mas a gente não aprende depois a ensinar o corpo a conduzir de uma parte para outra. Como nós estudamos um pequeno trecho hoje e amanhã a gente estuda um outro pequeno trecho e depois um outro pequeno trecho, se nós não tivermos a prática de unir esses trechos, deixa eu colar o trecho 1 no trecho 2, no trecho 3, ensinar o meu corpo a transitar de um trecho para o outro, tocar os três em seguidas, nós não conseguimos ter a execução da peça inteira. A gente toca também truncado, porque a gente quebrou essa música em partes por uma estratégia didática, de aprendizado, de estudo, a gente quebrou essa música em partes, mas a gente tem que aprender também a ensinar o corpo a passar pelas três partes, entendeu? Então a gente também precisa aprender a ir do micro para o macro de novo. Você estuda cada peça num dia ali, mas depois você tem que pegar cada parte dessas pecinhas e juntar elas. Tem que estudar a sequência delas, colar elas e fazer isso de forma gradativa, com metas. Essas questões das metas são muito importantes. Teu objetivo, se num dia o teu objetivo era estudar aquela pequena parte, no outro dia a segunda parte da música, no terceiro dia a terceira parte, no quarto dia, por exemplo, o teu objetivo tem que ser tocar pelo menos a parte 1 e 2 como se fosse uma única parte. E aí você vai ensinar o corpo a fazer algo maior, a preparar algo maior, especialmente quando nós estamos fazendo isso de memória também. É preciso também fazer esse impulso de colar as coisas, entendeu? Porque a gente tem que conversar por um ponto importante. Para que tudo isso aconteça, para que você possa ter essa consciência na sua forma de estudar, é preciso ter clareza se você não está passando a carroça na frente dos bois. O que eu chamo de passar a carroça na frente dos bois? É você começar a se esforçar para fazer isso e não conseguir. E aí, de repente, esse não conseguir está camuflando um repertório que você está tentando estudar que não era um repertório para você naquele momento. Então, foi uma passagem de carroça na frente dos bois. Quando nós temos ansiedade por tocar uma música específica, né? Uma música X, uma música Y que a gente gosta, às vezes a gente quer tocar aquela música logo e a gente pede para o nosso professor para nos ensinar, para a gente poder tocar aquela música logo. Isso é tão comum. E quando a gente também está sozinho ali, autodidata, a gente já pega aquela música logo de uma vez. E às vezes a gente não consegue ter o critério para analisar se era um momento de eu estar com aquela música naquela hora. Se tecnicamente e musicalmente eu estou preparado para estudar essa música ou se ela vai causar em mim muito desgaste a ponto de eu ficar tentando trazer metas, trazer um estudo mais eficiente, um estudo mais estratégico e mesmo assim ficar o tempo todo enroscado e não conseguir evoluir. E aí a gente acaba percebendo que essa dificuldade de evolução é porque estamos com uma música que não deveríamos estar naquele momento. Então você precisa ter condições de analisar se aquele nível daquela música é para você naquele momento. E como que você vai ter condições de fazer isso, essa análise criteriosa? Apenas se você tiver um olhar que seria um olhar pedagógico, sabe? O olhar do teu professor que ele tem. Como é que o teu professor consegue saber se aquela música é para você agora ou não? Ele tem recursos ali, ele tem estratégias, ele tem conhecimento para ele poder fazer esse julgamento. Você precisa alcançar esse mesmo olhar
estratégico, esse mesmo conhecimento, esse mesmo embasamento musical, teórico, harmônico, técnico, para que você também consiga avaliar isso. E aí que você consiga ter essa clareza de falar, bom, eu estou enroscado porque eu coloquei a carroça na frente dos bois. Não era o momento de fazer isso. Porém, você só vai ter esse olhar se você nutrir o teu entendimento da linguagem musical. Do contrário, você vai ficar sempre dependente da avaliação dele, ou então por uma frustração que você vai sentir grande de não conseguir tocar, de chegar à conclusão que não era aquela música para você naquele momento. Como, Daiane? Como que nutrindo o meu entendimento da linguagem musical, eu vou de fato conseguir ter critérios para avaliar e dizer, essa música é do nível fácil, um nível iniciante, essa aqui já é um nível mais avançado, essa é muito avançado. Como que você consegue? A partir do seguinte foco. Você pega aquela música que você escolheu, que você quer tocar, e olha nela, faz um raio-x, faz um check-up em cada uma das informações musicais que estão ali. Você começa a analisar as camadas de informações musicais. Lembra que eu sempre falo das camadas de organização, de informação musical? São 5 camadas que nós temos que ter clareza de separar os elementos ali naquela música. Seja numa música que a gente está fazendo por meio de uma partitura, por meio da leitura, seja numa música que a gente está ouvindo e fazendo ela de ouvido para tirar, seja numa música que a gente está indo por meio de cifras, não importa. O registro musical que você tem ali, seja de partitura, seja de cifra, seja o áudio da gravação, não importa. Você vai pegar esse registro musical e você vai analisar as camadas de informações musicais. Então você vai procurar ver quais elementos, quais conteúdos de cada uma das camadas quais que aparecem naquela música que você de fato já conhece ou não. Então, por exemplo, dentro da camada rítmica, você vai procurar observar a fórmula de compasso, o tempo, a pulsação, o andamento, a métrica, as células rítmicas que aparecem ali naquela música, a própria condução rítmica, a leitura rítmica, se tem polirritmia ou não. Você vai observar dentro da camada rítmica os elementos que você já estudou e que você conhece das questões da camada rítmica, que fazem parte dos conteúdos da dimensão rítmica da música e que estão aparecendo ali. E você vai ver, bom, existem esses elementos eu conheço, mas existem esses outros aqui eu não conheço isso é novo, eu nunca fiz isso, nunca treinei isso. Então tem isso e novo e tem isso aqui legal que eu conheço. Você vai olhar na dimensão melódica, na camada de informações melódicas que tem ali. E você vai começar a procurar daquilo quais você já conhece, já praticou, já domina e quais são totalmente novos para você. Então você vai ver clave, leitura de notas, você vai perceber as frases que estão ali, as escalas que estão ali, até a questão de acidentes que tem ali. E você vai começar a analisar nessas questões melódicas o que dali é familiar para você e o que é novo. E você vai começar a pôr na balança e pesar. Isso aqui é totalmente novo, isso aqui eu já sei, já tá legal, eu já domino, isso não é novo não. E aí você vai para a dimensão da camada harmônica. E aí você vai refletir, bom, aqui na camada harmônica, nos elementos que se referem à questão harmônica da música, tem tantos acordes novos, eu não conheço, tem esses aqui que eu já conheço, beleza, deixa eu ver como que tá aqui, se tem modulação, a tonalidade é essa. Deixa eu ver se nessa tonalidade tem modulação, não, fica essa tonalidade mesmo o tempo todo. Eu vou buscar elementos de cadências ali, eu vou buscar ver como que tá distribuída a própria escrita, né, de polifônica, se tem muita polifonia ali dentro, isso vai deixar a música um pouco mais difícil. Se eu conheço polifonia, se eu já toquei polifonia, não vai ficar difícil. Tá entendendo? Você vai buscar analisar dos elementos que você conhece, que aparecem ali, quais de fato você já dominou, quais de fato você já praticou, você já domina tecnicamente no teu instrumento. E quais você conhece, está reconhecendo que estão ali e você ainda nunca dominou. E aí, nunca treinou, não teve oportunidade até então de treinar. E aí você vai pôr na balança. Quanto mais elementos novos que você nunca treinou, você chegar à conclusão que tem, e a balança tá pesada, muito mais elementos novos do que elementos familiares, quer dizer que essa música tá muito acima do teu nível agora atual de domínio técnico instrumental. Então essa é uma música que vai fazer uma exigência de um salto gigante, porque tem muita diferença na minha balança de coisas que eu já domino para as coisas ainda que eu não domino.
E quanto mais o teu salto for gigante, mais você estará sendo ousado e mais você estará colocando um imenso desafio na sua frente. O ideal é que você não perceba tantos elementos novos. O ideal é que você perceba de 5 a 6 elementos novos e tá bom já. Porque senão você vai estar dando um salto gigante, vai ficar muito sofrido para você ali conquistar e você não vai estar dando o passo a passo gradativo, sabe? O passo gradativo, que é o que vai fazendo você ter constantes e pequenos progressos e vai evoluindo da mesma forma. Então, a partir do momento que você tem esse posicionamento criterioso de análise do teu repertório, que é o que o teu professor analisa, por isso que ele designa para você se essa música é para você naquele momento ou não, é a partir desse olhar que ele faz isso, é então nesse momento que você consegue ter o critério para falar essa música é para mim agora, ou não é porque ela está muito avançada, ou não é porque ela está muito fácil. Eu vou ficar tocando e vou ficar estacionada. Uma música fácil a gente já percebe que é fácil, porque a gente reconhece tudo dos elementos que estão ali, você sabe que você domina, então ela não vai te dar um start para avançar, entendeu? E de repente, quando você chega à conclusão de que essa música é muito difícil para você, você simplesmente pode buscar versões mais facilitadas. De repente é uma música que você quer muito estudar, mas ela está muito ainda acima do que você conseguiria nesse momento. Para que você também não fique tocando repertórios que você não goste, você pode procurar versões facilitadas daquela música. De repente, arranjos facilitados, partituras facilitadas, de repente uma reharmonização que você pode fazer, ou que você encontra já feita, ou que o seu professor você pede para ele fazer, colocando dentro de uma tonalidade mais fácil, onde o campo harmônico você já domina. Reduzindo essa música, que de repente é uma música muito polifônica, reduz ela apenas para ser uma homofonia, um acompanhamento harmônico com uma melodia. Você está entendendo que todos esses elementos, esse diálogo que eu estou tendo com você, é um diálogo baseado em muito conhecimento musical? A gente tem que ter conhecimento, domínio, tem que nutrir o nosso entendimento da linguagem musical. A partir do momento que a gente nutre, nós ganhamos independência e maturidade para que isso se repercuta numa condução diária do estudo de forma agradável, de forma prazerosa e não de forma sofrida, de forma amarrada, onde fica extremamente difícil por você ter colocado a carroça na frente dos bois, tá bom? É assim que você consegue ter o teu aproveitamento 5 em 30. O que é o 5 em 30 que eu falo? Se você me acompanha sempre no canal, você provavelmente já me ouviu falar desse aproveitamento 5 em 30. É aquele momento onde nós nos colocamos num estudo e você fala, eu vou fechar um repertório de 5 músicas e eu quero aprender essas 5 músicas aqui em 30 dias. Por que 30 dias? Porque você coloca uma meta de resultados que você quer alcançar. Eu quero alcançar esse resultado de dominar essas 5 músicas aqui em 30 dias. Apenas em 30 dias? Em 30 dias, Dani, eu vou dominar essas 5 músicas em 30 dias. Eu não tô falando que a gente vai ficar virtuose naquela música em 30 dias. Tudo depende do seu nível atual pro nível das músicas que você pega. Então, se você pega músicas que estão próximas ali de você, que não fazem um salto gigante, e também não vai pegar músicas que ficam muito fáceis, senão você não avança, você pega músicas que estão um passo além, que vai fazendo você dar um passo além. Você monta o teu repertório de 5 músicas e se coloca ali naquele momento de 30 dias para praticar de forma direcionada, com um estudo estratégico, com um estudo que não seja apenas um estudo repetitivo, que sejam um estudo que adota estratégias eficientes, que trabalha por metas, que trabalha por partes, e aí você vê que você alcança resultados em 30 dias. Resultados que às vezes quando você não tinha esse direcionamento, esse olhar estratégico, você demoraria ali 2, 3 meses para dominar aquela música. E não é preciso. E aí isso te mostra que muitas vezes o teu potencial de rendimento na música, de crescimento, fica muito aquém do que de fato é o teu real potencial. Por simplesmente você não ter um caminho claro de metas gradativas para conduzir, para selecionar esse repertório e desenvolver o teu estudo diário, não como um papagaio, não como uma repetição cíclica, repetitiva e inconsciente, mas com gradatividade, com propósito, com construção. Você vai construindo o teu aprendizado. Ah, Dani, mas eu sou muito iniciante, eu tô iniciando na música. Tudo isso que você tá falando serve para mim também? Como é que eu vou fazer? Eu tô apenas iniciando. Tudo isso que eu tô falando serve muito para você
E para você que está apenas iniciando, é até melhor porque você não tem a sensação de que você vai ter que reaprender. Você simplesmente vai aprender já pelo caminho correto. Quem não está iniciante, quem já tem um histórico de desenvolvimento, de treinamento na música, precisa reaprender a estudar, porque muitas vezes estuda de maneira errada. Então precisa reaprender. Se você está apenas iniciando e já está aqui me ouvindo, isso é ótimo, porque você vai aprender pelo caminho correto. Você vai buscar esse caminho de orientação da tua habilidade musical, não só da tua habilidade instrumental. Quando você busca essa orientação da tua habilidade musical, você vai buscar conhecimento, você vai buscar entendimento da linguagem musical, você simplesmente vai buscar entender os porquês de tudo que está ali naquela música que você estuda. É essa postura que a gente tem. Nós precisamos ter um espírito investigativo, que analisa, que busca entender o porquê que é esse acorde, depois é aquele, por que essa frase está desse jeito, por que é esse compasso, por que é isso, por que é aquilo. Se nós não temos esse espírito questionador, curioso, nós vamos ficar sempre dependendo do professor trazer orientação para a gente. E o nosso professor só está uma vez na semana conosco, durante aquele tempo da aula. Todo o restante da semana somos nós com o nosso instrumento sozinho. A maior parte do tempo, 90% do nosso tempo, somos nós que construímos o nosso talento musical pela nossa entrega, pela forma como nós conduzimos ali o nosso dia a dia. O nosso professor está no momento pontual. Então, se a gente ficar apenas dependendo do momento que está com ele, nosso avanço fica muito aquém do que deveria ser. Então, corte esse cordão umbilical com o seu professor, conduzindo o teu entendimento da linguagem musical. Busque esse entendimento ao mesmo tempo que você está buscando com o seu professor de instrumento o entendimento das questões técnicas, para que você avance tecnicamente e avance musicalmente. E assim uma coisa alimente a outra e você vai perceber que os seus resultados vão ser bem melhores do que os resultados de alguém que não tem essa clareza, não tem essa orientação tão direcionada. Ok, Dani, mas como que eu faço para estudar tudo isso por conta, para conseguir fazer isso por conta? Lembre sempre que o perigo de nós estudarmos tudo por conta própria, de nós queremos estudar isso por conta própria, é nós corremos o risco de nos atropelarmos. Porque quando eu falo de estudar isso por conta própria, nós corremos o risco de não saber controlar nossa ansiedade. Quando a gente está querendo buscar e fazer um caminho autodidata, que é plenamente possível, ele corre o risco, esse caminho, na verdade não é o caminho que corre o risco, né? Esse caminho nos traz o risco de nós nos perdermos da nossa extrema ansiedade e de nós começarmos a querer reinventar a roda. Queremos fazer o nosso jeito. Se você faz um caminho autodidata, se você não tem um professor formal do teu lado, acompanhe bons professores, siga bons professores, bons modelos e siga as orientações dele. O problema do nosso caminho autodidata é quando a gente tem vários e vários professores para seguir, cada um com uma opinião, e aí a gente chega à conclusão de fazer o nosso próprio caminho, o nosso próprio método, o nosso próprio jeito de estudar. Esse é o perigo, porque aí você fica realmente perdido e depois você vê lá na frente, depois de um tempo, que os teus resultados estão muito aquém do que eles deveriam estar e você vai ficar insatisfeito, insatisfeita, com razão, porque a gente quer conseguir tocar cada vez melhor e não ficar estacionado. Então, quando você faz um caminho autodidata, escolha os seus professores, escolha os seus modelos que você segue, porque o caminho autodidata não quer dizer que você não tem professor, quer dizer que você não tem um professor formal do teu lado, um curso que você está seguindo, ok? Mas você tem modelos, você tem professor, porque a gente não aprende nada sozinho. Então, siga esses professores, esses métodos dele, que você se simpatiza, que você chega à conclusão de que é um método que é bom para você e siga. Não sai reinventando a roda, não sai direcionando do seu jeito, porque isso é só uma resposta da tua ansiedade e isso pode comprometer muito os teus resultados. Não tenha um estudo que apenas fica picando cartão. Troque essa prática de um estudo que pica cartão. O que é o estudo que pica cartão? É aquele que se organiza para começar no horário que foi programado e terminar no horário que foi programado e tá tudo ok. Nós devemos ter a disciplina de começar no horário que foi programado e terminar no horário que foi programado. Isso não é o problema, não é o horário que é o problema. O problema é simplesmente fazer isso sem critérios.
Quem tem a postura de estudar picando cartão, né? Eu vou lá para picar meu cartão porque eu tenho que estudar e se sente bem que estudou e não avalia como que foi o seu estudo, começa a entrar no ciclo repetitivo das práticas ruins do estudo musical, de ficar voltando inúmeras vezes, de errar um lugar e voltar, tudo que eu sempre converso, né? De ficar sempre tocando os trechos que já sabe, a hora que chega no trecho que é difícil, pula, sai fora dele, não quer, de ficar estudando a música inteira inúmeras vezes, de não querer focar por partes para depois construir. Quando a gente apenas estuda preocupado em cumprir o hábito de estudar, para a gente se sentir bem, porque eu tenho que estudar diariamente, eu sei que eu tenho que estudar, mas não se preocupa com a qualidade do teu estudo, você acaba tendo um estudo que realmente foi só um estudo de tabela, foi só para te dar a sensação de bem-estar, mas foi um estudo com muito pouco aproveitamento. E por que acontece isso? Porque você não tem clareza de qual era o objetivo que você deveria alcançar naquele dia do teu estudo. Se o teu objetivo é apenas estudar, hoje eu vou estudar. Então pronto, você vai apenas estudar. Você não tem clareza de qual meta musical você tinha que alcançar, o que você tinha que melhorar musicalmente falando. Então você não consegue avaliar se ele foi de fato produtivo ou não. Troque esse tipo de estudo, não tenha mais ele, deixe ele de lado, joga fora, assuma outra postura mais consciente, mais estratégica, tenha sua clareza de meta, tenha sua clareza do que eu vou conseguir, o que eu vou buscar, porque é somente assim que você vai gerando prontidão de gatilhos, resposta motora, você vai gerando a antecipação e a prontidão dos teus reflexos motores, você vai construindo a tua técnica instrumental baseada num impulsionamento musical, somente assim. Veja, eu vou dar um exemplo para você ter clareza de como eu posso conseguir melhorar as minhas estratégias quando eu estou enroscada num trecho e eu não vou, e aí eu trocar aquela simples mecânica de repetir, porque é uma mecânica fácil, essa é o que a gente faz, eu começo a repetir, eu troco isso por algo mais estratégico, mais inteligente, mais funcional. Eu vou citar um exemplo de um repertório que eu estava estudando e que chegou num trechinho, num determinado momento ali daquele repertório e se mostrou um trecho mais difícil, um trecho que eu fiquei enroscada, um trecho que eu precisava ficar repetindo para conseguir, eu não conseguia. Então eu vou compartilhar com você esse trecho, eu vou mostrar, eu vou colocar aí na tela e você vai poder observar comigo agora. É um trecho de uma música da Fantasia Improviso, Opus 66, de Chopin. Então essa é uma música que eu estava estudando aqui no piano, eu estudando lá com ela, e aí chegou lá na quarta página. Você pode ver aí essa partitura, você vai ver que ela é uma música não tão simples, não é uma música iniciante, porque eu não sou iniciante no piano, então é uma música que estava proporcional ao meu desenvolvimento técnico no piano, ok? E aí eu fui lá, estou estudando, estou tentando melhorar e avançar nessa música, e chegou na quarta página, você pode ir na quarta página dela, na segunda pauta dessa música. E aí você vai ver que nessa quarta página, nessa segunda pauta, especificamente a partir do segundo compasso, eu comecei a engasgar, porque ela tem uma complexidade na condução dos acordes. E eu não conseguia conciliar esse trecho ali com a minha execução. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu não vou ficar repetindo eternamente isso aqui, porque se eu repetir eternamente esse trecho a partir da segunda pauta, então da segunda pauta em diante, do segundo compasso da segunda pauta em diante, até essa página toda, se eu ficar repetindo esse trechinho aqui, uma hora eu vou acertar. Sim, uma hora eu vou. Mas provavelmente eu vou ficar errando no meio do caminho e vou possivelmente alcançar vícios, porque todo erro que a gente faz, a gente volta, erra de novo e volta, você alcança vícios. Então eu parei, me retirei do instrumento, tirei minha mão do instrumento e comecei a usar meu cérebro. E comecei a refletir, e comecei a enxergar que eu poderia olhar a clave de Fá, o que está aqui na segunda pauta, na clave de Fá, e enxergar a harmonia que está aí nessa clave de Fá. E aí eu comecei a ver os acordes que estão ali. E eu parei de ficar lendo nota por nota e eu cifrei os acordes. E eu vi que era um acorde de Fá sustenido menor, e depois que era um acorde de Dó sustenido 7. E eu comecei a ver os acordes, eu comecei a analisar os elementos da camada harmônica. E eu comecei a pensar, eu falei, isso aqui é um acorde desse, depois vem um acorde ali, e depois volta o acorde de Fá sustenido menor. E eu comecei a ver que ao mesmo tempo que eu estava
cifrando, analisando a harmonia, eu também via um movimento do baixo, da tônica desse acorde, que fazia uma melodia progressiva, de Fá sustenido, depois Sol sustenido, depois Lá. Em cada acorde, você pode reparar que um acorde que vai e volta, é um arpejo. Então era Fá sustenido, era Sol sustenido, era Lá, voltava para Sol sustenido. E eu comecei, com essa análise, a trazer uma indução à memória motora. Eu parei de precisar olhar, a minha mão começou a memorizar esse movimento. Eu ia olhando para o piano e conseguindo fazer. Ao memorizar esse movimento da mão esquerda, pronto, eu conseguia dedicar o meu olhar para a mão direita, para a leitura da direita, e a mão esquerda estava memorizada. E esse simples gatilho de fazer essa análise estratégica nesse trechinho aqui, otimizou em muito o meu resultado. No final do dia, eu estava conseguindo tocar aquele trecho. No final do dia, não, no final do meu tempo de estudo naquele dia. Entende? Então, nós temos que encontrar o porquê que aquele trecho é difícil. Começou a ficar difícil, você tem que parar e falar o que é difícil aqui. Você já pode sair do instrumento, tira a mão do instrumento e pensa. Agora, claro que você só vai conseguir resposta para isso se você tem habilidade e conhecimento musical por trás para te fazer enxergar a solução daquele trecho, senão você não enxerga. Senão você começa a ficar tentando até você conseguir. Não, você para e analisa. E cada música, cada trecho, cada situação é uma situação. Não é esse exemplo que eu te dei aqui, é um exemplo. Não quer dizer que toda música que você for estudar, a sua dificuldade vai ser porque tem um acorde que não está cifrado. Não. Cada caso é um caso. O fato é que quanto mais leque de conhecimento musical você tem, menos você se usa do recurso da pura repetição. Mas você reflete e usa estratégias, que no meu caso foi a estratégia de analisar harmonicamente, de enxergar uma melodia nos baixos e, a partir disso, memorizar a mão esquerda. Então, a estratégia que eu tive foi de memorizar a mão esquerda, não ler a mão esquerda, eu começo a ler a mão direita e aí, automaticamente, eu consigo conduzir esse trecho e esse trecho fluiu. Esse é um exemplo para você. Tá, ok, Dani. Então, para fechar o teu raciocínio, para fechar o teu entendimento dos perigos de quando você está tendo uma rotina de estudo ali sozinho, é preciso ficar claro que você tem que ter uma forma de mensurar, de medir o quanto o teu estudo foi produtivo ou não. Você precisa ter clareza ao final do teu estudo se você conseguiu alcançar o que era esperado para aquele dia ou não, ou se você ficou apenas tocando. E aí, isso demanda maturidade musical, demanda você ter clareza de meta, ter um objetivo. Hoje, nesse trecho, eu quero alcançar isso, por isso eu vou fazer isso e isso para conseguir tocar aquilo. Porque é assim, dando um passo de cada vez, naquele dia, que se soma ao passo que você deu no dia seguinte, que se soma ao passo que você deu no terceiro dia, no quarto, no quinto, enfim, é a somatória dos pequenos e constantes passos que você vai dando que vão gerando constantes e grandes evoluções musicais. Se você não tem a clareza daquele dia ali, olha, eu vou fazer isso e eu percebo, eu fiz, pronto, meu estudo está concluído, você entra numa rotina muito perigosa de se estacionar, de estudar e alcançar pouco e pouco resultado, ficar muito aquém do que de fato você deve estar, do que você deve conseguir alcançar na música. Ok? Eu espero que essa videoaula tenha enriquecido o teu entendimento musical, tenha despertado a tua reflexão sobre como se posicionar no seu momento de estudo musical, porque esse estudo musical ele é realmente muito importante. Mais de 90% do tempo que você está se dedicando à música, você está sozinho com o teu instrumento, você não está com o teu professor. Então, se você não souber conduzir esse momento e se você não é orientado a conduzir esse momento, os resultados que você alcança são muito menores do que deveriam ser alcançados. Por isso, eu espero que essa videoaula tenha, de fato, te ajudado a refletir sobre tudo isso, tá bom? E, claro, se você gostou, se você curtiu, tá acompanhando o canal e já tá curtindo, deixa o seu like aí pra gente, deixa ali, para que eu possa poder, ficou bom, né? Para que eu possa curtir, saber que você está gostando e trazer mais temas sobre isso. Já se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você acha que vai curtir também esse assunto, vai ser agregador e deixa seus comentários aí para mim, porque seus pedidos, né? As suas interações são muito importantes aqui. As suas interações me ajudam a estar sempre trazendo mais e mais videoaulas que te agreguem, te ajudem. Então, não se acanhe, peça mesmo aí, manda lá os seus comentários, suas interações, seus pedidos, deixa suas dúvidas,
Sabe quando você está estudando e fica com dúvidas específicas de como conduzir? Deixa aí. Se você vem agora na sua mente alguma dúvida que você tem já de como você está conduzindo o seu estudo e você não sabe como direcionar, põe, esse é o teu momento de falar comigo. Aproveita, escreve mesmo, tá bom? Vou ficar muito feliz de receber suas perguntas e poder te ajudar e poder, quem sabe, gerar videoaulas para responder especificamente uma dúvida sua, tá bom? Combinado? A gente se encontra nas próximas videoaulas, hein?